Veja, a gente vai começar para acordar, né, todo mundo um pouquinho dormindo, com uma dinâmica. Então, para fazer a dinâmica, eu vou pedir a vocês que me digam, quando a gente pensa em mãe, o que é que vem à cabeça? E aí vocês podem ir falando o que a gente vai escrever aqui. Afeto, proteção, cuidado, guerreira, arrimo de família, dúvidas, coragem, determinação, colo, aconchego, como? Colo. Colo já tem. Educação. O que mais? Abdicação. Abdicação. Abnegação. Abnegação. Alguém falou mais alguma palavra? Amamentação? Culpa? Culpa. Acho que chega, né, gente? Depois da calcinha bege. Vamos colocar aqui. Veja, acho que conseguimos colocar todas. Vamos dizer, amor incondicional, afeto, abdicação, guerreira, abnegação, cuidado, determinação, coragem, proteção, arrimo de família, aprendizado, dúvida, aconchego, colo, educação, coragem, calcinha bege. Ok? Agora nós precisamos de 2 voluntários. Voluntários, o público é de mulher. Será um cúmplice. Então, podem ser 2 calcinhas beges, uma calcinha bege, uma cueca verde. Vamos, gente! Mais ninguém? São 2. Como é teu nome? Mônica. 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 Chegou aqui outro. Então estamos com Mônica e Renata, que vão nos ajudar. Renata vai sair com a Ana Cláudia e Mônica vai ficar com a Ana Cláudia. Eu vou ter uma conversa particular com Mônica de poucos segundos.
Eu começo? Eu vim entregar minha criança. Mas por quê? Porque eu não tenho interesse. Será que você não vai se arrepender depois? Não vou me arrepender. Mas qual o motivo? Porque eu não quero. Você não quer tentar um aluguel social? É porque você não tem dinheiro, não tem pai? O que houve? Não, porque eu não quero. Se a gente tentar te colocar numa casa, te pagar um aluguel social, será que você não vai se arrepender depois? Esse aluguel social vai ser aonde? Aluguel social aonde? Numa casa. A gente vai tentar te dar comida. Qual bairro? Aonde você quiser. Eu quero, então, onde tem meus laços comunitários fortalecidos. É possível? Pode ser, perto da sua mãe, perto do seu irmão, da sua irmã, da sua tia, onde você quiser. Mas mesmo assim eu quero entregar. Eu quero aluguel, mas eu quero entregar. Mas tem certeza? Você não vai mudar de opinião? Não. Eu quero entregar. E quando você vê a criança? Eu quero entregar. Tem certeza? Sim. E o pai? Eu não conheço. Não sei quem é. Foi um trem de sexo livre. E a sua mãe? A sua mãe não vai querer ver o neto? Não, eu não tenho a relação afetiva com a minha mãe. Ela nunca me criou. Com seu pai? Não, eu fui abandonada quando criança. Então faltou afeto e você vai fazer a mesma coisa com a tua filha ou o teu filho? O ciclo continua. Difícil estar nessa posição. Nossa, difícil estar nessa posição. Como é que foi? É o estranhamento, né? A gente tem o etnocentrismo, o juízo de valor, que a gente, muitas vezes, é um desafio para o nosso trabalho. Muitas vezes, quando a gente vai escrever no nosso relatório social, no relatório psicológico, a gente fica o tempo todo, será que a gente está ainda naquele imaginário da família idealizada, né? Temos novos arranjos, novos não, temos diversos arranjos familiares, mas ainda temos aquela visão, né, do pai, mãe e filho, né, sem conflitos, mas um conflito que não gera violência, né, porque tem famílias que não é só um espaço de convivência harmônica, mas também que tem violência. E aí é difícil estar nessa posição, né, porque a gente tenta o tempo todo entender, né, por que uma mãe não quer um filho, né? E esse ciclo vai continuar. Muitos estudos falam que por não tive esse afeto, então às vezes, né, eu não consegui ter, então eu não consigo passar. Outras também, por não ter, ela se apega muito mais ao filho por não ter tido, né? Muitas crianças, adolescentes que saem, no caso adolescentes, que saem do acolhimento institucional e querem ter um filho como projeto de vida, até para ter, né, algo, né, um laço afetivo na criança, né? Então, assim, é difícil, é um estranhamento você estar naquela visão de que a mãe não quer o filho, porque no nosso imaginário é o quê? Nosso imaginário coletivo é a família idealizada, né? Do amor, né, do mito do amor materno. É difícil a gente discutir isso, né, historicamente, porque foi construído também a questão de ser mãe. Então, é difícil. Eu que sou mãe coruja, é difícil entender uma pessoa que não quer um filho. Só que isso está sendo reproduzido constantemente. Se assim, eu fui abandonada, eu não quero, eu não tive carinho, tenho afeto, como é que eu vou... É difícil. Obrigada, gente. Você tentou ficar enxergando quem estava por detrás do papel. Obrigada, gente, que vocês podem sentar. A gente vai perguntar a vocês o que, é que vocês acham também. Veja, primeiro que essa dinâmica a gente pegou emprestada de Maria Antonieta Pisano Mota. Quando fez uma oficina, ela foi lá para o Recife fazer uma oficina com a gente e ela fez assim, a gente adaptou, né? Mas ela pegou a ideia dela. Antes de perguntar a vocês, né, o que é que vocês observaram, perguntando logo melhor, né? O que é que vocês observaram dessa dinâmica? Né, como é que vocês viram, né, acontecer? O primeiro que se usou termos que
as mulheres e os profissionais de saúde, às vezes, não usam, né? Porque eu quero a casa perto onde eu tenho meus vínculos comunitários. Né? A gente não vai ouvir isso, mas... Eu percebi essa questão da nossa linguagem e a necessidade da Mônica em enxergar quem estava atrás daquele papel. Eu quero descobrir por quê, eu quero olhar no olho dela, eu quero descobrir o que está por detrás disso. Além disso, né, de tentar olhar o que está por trás do papel. Alguém percebeu mais alguma coisa, quer fazer algum comentário? Isso mesmo, choque de valores. Pois é. Tentando convencer a ficar de todo jeito. Isso. E quantas terminam se convencendo, não é? Que a gente fez esse trabalho de que ninguém vai convencer ninguém. Então, isso aqui, né, que a gente tentou representar nessa dinâmica, todo mundo tem esse modelo de mãe. A sociedade, a cultura, as novelas, os filmes. No Dia das Mães, a gente acabou de sair do Dia das Mães, os comerciais, né, as propagandas para a gente comprar os presentes. Eles estão aqui, mergulhados nesse modelo. E é muito difícil para nós, profissionais, assim, a gente dizer, não, a partir de agora, eu li o livro, né, peguei o livro aqui, de Elizabeth Badinter, O Conflito, a Mulher e a Mãe, e sei que o mito do amor materno existe e vou a partir de hoje eu vou me comportar dessa forma. Ô, Ana, não é. E a gente profissional e a mulher que vem, ela também. Vocês viram que todo mundo estava aqui, a mulher que veio entregar e a pessoa que atendeu. Então, não é uma construção só que a gente coloca essa mulher em outro lugar, como se ela não tivesse vivendo essa construção também. Ela também tem essa concepção. Essa mesma concepção da mãe ideal, ela também tem. Então, ela vem com isso. Nós recebemos ela com essa carga e ela também vem. Ela vem numa posição muito difícil, porque ela vem contra isso que ela tem dentro dela também. E o que é que a gente tenta fazer no dia a dia, né? E pede para os profissionais, nas oficinas, né? Pede no sentido assim, quando a gente leva a informação, quando a gente leva as estatísticas, é que isso aqui a gente não vai destruir dentro da gente. Mas a gente pode colocar, ao invés de estar na frente, para poder a gente enxergar essa mulher, a gente colocar ele do lado. Vai fazer com que a gente possa... Isso aqui existe. Eu sei que todo mundo comunga disso aqui, que mãe é tudo isso. Mas aí eu não vou colocar isso como uma penumbra, um lençol que vai fazer com que impeça de eu enxergar que essa mulher, independente da condição financeira ou não, né, independente dos motivos que ela venha trazer, ela está dizendo, ela dizia o tempo todo, mas eu vou entregar, mas eu vim entregar, eu quero entregar, eu quero até um aluguel social porque eu estou morando na rua, mas não para ficar com a criança. Então, isso é muito importante, esse policiamento que a gente termina, né, tendo que estar permanentemente, para a gente não estar oferecendo, não ouvir isso que dói tanto, né, que essa mulher não quer cuidar dessa criança que ela está gestando. Ela está dizendo que não quer cuidar do filho. Como assim ela não ama esse filho? Então, o tempo todo a gente pede para que... Ninguém está dizendo que os preconceitos têm que ser acabados, né? Mas, se não é possível fazer isso, coloque eles de lado, porque a gente vai conseguir enxergar melhor e poder ajudar realmente e acolher essa mulher e essa criança, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa acolhida, que o tema é a acolhida como continente para a angústia vivenciada e o papel, né, da equipe lá.
Então, diante dessa perspectiva, né, dessa linha que a gente traçou, para conseguir enxergar e escutar essa mulher, que a gente diz com uma escuta limpa, né, sem fazer julgamento, sem fazer buscativa, sem estar a partir dos nossos modelos, dizendo para ela o que é que ela deve fazer, e sim realmente respeitar a autonomia dela decidir. Quando a gente mostra as estatísticas, a gente vai mostrar mais na frente, aí todo mundo diz, poxa, então vocês conseguem convencer a mulher de desistir da entrega. Em nenhum momento a gente pede para ela desistir da entrega. Ela desiste, né? Nos casos de desistência. Então a gente está lá para escutar o que ninguém quer ouvir. É a escuta versus o silêncio. Lá fora ninguém quer ouvir que ela quer entregar. Todo mundo está preocupado com a criança, porque essa criança vai para o cadastro e vai ser adotada. Mas o que ela tem a dizer sobre isso? O porquê que ela não quer? Porque nesse momento, né, ela está se colocando nessa posição de dizer que não quer, principalmente as que têm filhos, né? Pois já tem 4, porque onde come 4, come 5. Né? E aí a gente se coloca nessa posição de escuta do que todo mundo pede para ela silenciar. De ouvir esse desejo e de saber que o que serviu para Maria não vai ser a mesma coisa que vai servir para Severina, que vai servir para Antônia, porque existe a subjetividade. Então a gente tem que estar também nessa situação. A gente diz sempre, cada caso é diferente. Mas se a gente for, quando a gente vai ler, que a gente vai traçar com a equipe, né, como é que vai ser esses procedimentos em relação a esse caso, claro que tem um percentual grande de desempregadas, um percentual grande de famílias desestruturadas, existe algo em comum na história delas, mas são histórias diferentes. O que se acolhe? A gente não acredita que essa mulher não está sofrendo, ela está sofrendo sim. Mesmo quando ela foi para a audiência sorrindo, elas chegam assim, né? Eu digo, doutora, elas chegam com o ombro aqui na orelha. Quando vai para a audiência, já está com o ombro no lugar certo. Por quê? É um sofrimento muito grande. Imagina você chegar e dizer assim, ó, eu estou há 7 meses com essa barriga amarrada. Na primeira atendimento, às vezes, a gente nem vê a barriga, porque ela vai com a barriga amarrada. Aí, no segundo atendimento, ela já falou. Aí, quando a gente olha e faz, realmente ela está grávida, porque a gente não dá para perceber que estava grávida. Né? Então, ela sofre, tem uma angústia que precisa ser processada, né? E ela está vivendo um luto, sim. Não é porque ela vai entregar, porque ela está dizendo que não quer continuar com o processo e com a função materna, ela não vai viver um luto. E a gente tem que respeitar isso. Né? E a gente o tempo todo está se policiando para que a perversidade não atue e a gente fique apontando e causando mais dor e sofrimento. Ah, sim. Porque, você tem filhos, né? Aí tem, mas o meu filho, o que eu tenho não morreu. Assim, o que ela estava gestando, ela já morreu, né? Então, como isso é sério, né? E você tem que estar com essa escuta. Ou então, eu fui para a médica, isso com a barriga assim, né? Eu sabia que tinha algo diferente, pensei que era um mioma. A enfermeira disse que eu estou grávida, mas eu não estou grávida. Ela está lá entregando, mas eu não estou grávida. É um mioma. Para mim, assim, eu vou fazer uma cirurgia e vou resolver a situação. Aí, daqui a pouco, depois que tomo água, que choro um pouquinho, eu nem como, nem bebo água para não sentir mexer. Então, é uma dor muito grande que isso ela está dizendo no judiciário. Né? É para psicóloga, é para assistente social, mas é no espaço que ela poderia ter sido ouvida lá fora. E, nesse caso, assim, a gente depois mandou um encaminhamento de volta, né? Um relatório para o PSF, porque a enfermeira foi
de uma sutileza, no caso, de fazer o encaminhamento na hora certa, de ouvir na hora certa, porque essa mulher estava completamente em parafuso e podia ter tentado até contra a própria vida. A gente acolhe essa história. Então, a gente vai ouvir a história familiar. Né? Quantas entregas já teve? Às vezes são aquelas entregas que todo mundo diz, minha mãe criou fulano de tal, e aí, ou então não teve tempo de criar os filhos todos, quem criou foi a irmã. Isso são entregas. Né? A função materna foi diluída ali na família, na vizinhança, muitas vezes, e às vezes foram aquelas entregas à brasileira. Então, a gente vai ouvir a história dessa família, onde nasceu, né, quantos irmãos tem, a gente faz uma anamnese mesmo. A história de vida dela, né, onde ela mora, quais são as relações dela, e aí é onde a gente pergunta se tem alguém da confiança dela, se todo mundo está sabendo dessa entrega, se a família toda sabe. E a história da gravidez, né, que são histórias absurdas, né. Tem a história desde do estupro, né, do abuso, que muitas vezes se sofre, e tem a história de que é filho do próprio marido e que ele está dizendo que não é dele. Né? Então, a gente passa por faz todo esse fez. E a outra, Ana Cláudia, dá continuidade. A gente quis fazer esse momento em dupla, porque é assim que a gente atende. Então, tem que ter uma sintonia grande entre a gente para a hora de silenciar, uma silenciar, a outra falar, de ver quando a mulher está mais à vontade com uma do que com a outra. E a gente vê, o tempo todo está nesse exercício. Às vezes uma que anota os dados e a outra só conversa. Às vezes uma toma conta da outra criança, né, porque já teve uma mulher que foi com o filho e eu fiquei cuidando da criança para poder ela ser atendida no mesmo espaço. Então, quais são os procedimentos que a gente realiza lá? Acolhimento e entrevista psicossocial. Muitas vezes a entrevista psicossocial não é realizada no primeiro momento, né? Muitas vezes é o acolhimento mesmo, do choro. A gente vê que ela não está ainda em condições de falar. Ela está chegando ali e está colocando a angústia dela para fora e a gente acolhe e aí agenda a entrevista, que aí são sempre 2 profissionais. A gente tem esse roteiro nosso, né, construído, tanto da psicologia como do serviço social. Esses específicos nós não trouxemos propositalmente, porque a gente acha que esse especificamente tem que ser construído pelo profissional. A gente acha que cada profissional deve construir da sua forma. Então, nós temos o termo de comparecimento. Então, no primeiro dia, já que ela vai, a gente dá o termo de comparecimento para que ela já tenha um documento que ela está sendo acompanhada pelo Mãe Legal. E aquilo que o Toeli falou, que funciona como plano de saúde, é justamente isso, porque ela já ali já sabe, porque às vezes acontece do parto, ela sai de Recife, mas aí na hora dos leitos, ela vai para outra maternidade, outra comarca. Às vezes algum profissional que vai atender não sabe, então ela mostra. Já teve mulheres que a enfermeira chegou e disse, você vai ter que amamentar. Aí ela mostrou papelzinho e disse, eu sou acompanhada pelo Mãe Legal, eu sei que eu tenho direito de não amamentar e eu não quero. Então a gente já fornece a ela o termo de comparecimento que está aí, né? Bem, aos dias do mês tal, compareceu este núcleo, a senhora tal, e a gente coloca toda. Após o entendimento da mulher pela equipe do núcleo, foi a mesma cientificada de seus direitos e das implicações de sua decisão. Foi informada que poderá se arrepender de sua decisão até o trânsito em julgado da sentença final, da ação de destruição do poder familiar, que já não é mais assim, mas era assim, né? E colocação da criança no CNA. Em seguida, foi orientada que será ouvida pelo juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Capital, em audiência com a presença do Ministério Público, e deverá expressar perante o mesmo seu interesse em entregar sua criança para adoção. Recife, assinatura e o técnico do NUSE. A gente também já ali, a gente marca a data da audiência, já deixa ela informada da data da audiência. Quer dizer, depende do momento que a gente atende. Se uma mulher chega lá no 3º mês de gravidez, a gente não vai marcar logo a audiência. A gente informa ela de todos os direitos e tal, mas a gente marca outro atendimento antes dessa audiência. Conforme cada caso, a gente marca logo, conforme seja, a gente vai tentar encaminhar ela para outros atendimentos, conforme cada caso. Mas se já é 7º mês, 8º mês, a gente já marca
que a gente vai falar daqui a pouco sobre a agenda aberta. Aninha, fala um pouquinho desse encaminhamento. Sim, a gente pensou que, primeiro, que não iria criar um formulário para que as maternidades encaminhassem e tal, mas a gente sentiu a necessidade das próprias maternidades de terem um script para ter o mínimo do que era preciso dizer quando encaminhava para a gente. Porque aí, às vezes, tinha maternidade que mandava um papelzinho pautado do caderno, dizendo qualquer coisa. Então, ficava muito amplo, muito vago. Então, a gente criou, não que eles só podem mandar nesse... A gente não determinou. A gente apenas deu como uma maneira, para ser um referencial para eles. A gente fornece... Eles, às vezes, não usam, mas já dão todas as informações. Às vezes, o doutor estava comentando hoje no almoço, que a promotora estava dizendo que relatório dessa maternidade da enfermeira completíssimo, porque eles já estão ultrapassando o que a gente está pedindo, né? Então, aí tem a instituição, a data, que está encaminhando a senhora tal, aí tem os dados pessoais, o motivo declarado para a entrega. O motivo declarado é porque a gente já aprendeu que o motivo que ela chega declarando não é a realidade, né? É porque ela não consegue falar, é porque as pessoas não conseguem ouvir, então o que ela declara e depois chega realmente. Às vezes ela nem sabe, às vezes ela mesmo não sabe, se percebe quando é ouvida. Por isso, quando a gente colocou lá um novo lugar, é isso, porque às vezes a mulher vem pensando realmente o que ela está dizendo. E quando ela é acolhida, ouvida, sem julgamento, que é o que a gente tenta fazer, ela consegue perceber o que ela está sentindo. E consegue falar para a gente. Às vezes fica ligando semanalmente para relatar como é que está se sentindo, como é que está se sentindo. Não somos nós que vamos, não, elas que ficam procurando por nós. Então, o nome do genitor, quando ela quer informar, endereço, técnico responsável pelo encaminhamento, telefone para contato. Que geralmente, quando a gente recebe, a gente já entra em contato. Às vezes, nem é porque a gente quer mais informação. É para estreitar o laço, né? A gente dizer, a gente recebeu, e a gente valorizar esse encaminhamento, mesmo que a mulher não chegue, porque, às vezes, esse encaminhamento chega, mas a mulher não vem. Mas o profissional cumpriu, obedeceu, né? Cumpriu a determinação, que é obrigatoriamente encaminhará, porque ele mandou o documento e encaminhou. Mas a mulher, às vezes, não chega. Na maioria das vezes chega, mas nem sempre é isso. Vamos lá. Também tem o nosso questionário de entrevista, que a gente mostra já, senão a gente vai ficar... E o roteiro de entrevista, como eu disse, que a gente acha que cada um tem que conhecer, fazer o seu. Avaliação do estado puerperal. A gente faz isso e é muito importante fazer, né? Até... Eu não sei se eu já falo. Assim, a importância de fazer essa avaliação, porque a gente discutia com o doutor Hélio no início da construção do programa. Não, doutora, eu sou especialista em saúde mental, trabalho na maternidade, estou lá para dizer que a mulher que está com depressão no pós-puerperal, se é blue, se é psicose, dou aula sobre isso. Aí eu chegava, não, doutora, no terceiro mês de gestação, a mulher pode desenvolver uma depressão, né, puerperal. Sim, mas a gente não pode esperar 3 meses, Ana Cláudia. E a criança? Aí ficava, né? E ele me convenceu desse tempo da criança, né? E aí essa avaliação, a gente chegou, né, à seguinte conclusão. Ela veio sozinha, sem ser trazida, né? Vamos primar por isso. Não vai nenhum profissional botou ela debaixo do braço e trouxe. Ela está falando de forma clara, o juízo crítico dela está condizente com a situação que ela está vivendo, né? Ela está chorando, esse choro é do sofrimento, a gente tem que fazer esse discernimento, ou é um choro de uma tristeza, é um choro de alguma coisa. Ela tem histórico de alguma depressão, ela tem histórico anterior de algum transtorno, tudo isso é observado e a gente faz essa avaliação, né? Se ela como a gente acompanha muitas pessoas muitas mulheres que já chegam grávidas, a gente tem, pelo menos assim, como é que essa pessoa se organiza. Então, no pós-parto, se ela se desorganiza, a gente vai dar uma freada. E aí, esse tempo que a gente está fazendo tão direitinho de manhã, 10 dias, 15 dias, às vezes é a gente que estica, porque vai precisar de um outro atendimento, porque a gente não vai, se a mulher não está com condições psicológicas de fazer uma decisão dessa,
a gente não vai dizer que ela está. Né? Então é muito importante. E tem outro lado que já aconteceu, né? A gente está falando disso e agora o que acontece é que às vezes a gente sempre tem o encaminhamento das maternidades. Agora está chegando espontâneo, sem encaminhamento. E sem acompanhamento nenhum médico, durante toda a gestação, sem nenhum. Então, essa avaliação hoje acontece muitas vezes que a gente está encaminhando para o serviço de saúde para elas começarem a fazer o pré-natal. Então, chega primeiro no judiciário, elas pesquisam na internet e chegam primeiro lá, e aí, como elas estão escondendo, e na comunidade, elas dizem, né, essa é a fala, se eu for no posto da comunidade, se eu for na maternidade, todo mundo do meu bairro vai saber que eu estou grávida. Então, eu não fui. E eu não tenho dinheiro para ir para um médico particular, não tenho nada. Estou aqui, a gente vendo que está com as pernas inchadíssimas, que está num estado de risco, e ela não tem acompanhamento nenhum. Aí a gente que vai dizer, vamos tentar, para você ser acompanhada em outro distrito, para preservar você e você poder ter esse acompanhamento. Então, o contrário já tem acontecido. E muitas vezes, assim, ou pesquisa na internet, ou está na maternidade, ou um dos primeiros casos, que foi um caso de entrega, ela estava dentro da maternidade do Hospital das Clínicas, viu o cartaz de Mãe Legal, anotou o número, ligou para a gente, perguntou qual era o horário de atendimento e foi ao programa. Você conversou com algum profissional? Não, eu vi o cartaz e vim. Então, a gente tem essa demanda também. Doutor, ele está dizendo que quando ela viu o cartaz, disse, pareceu que estava vendo uma luz na vida dela. Só um minuto. A gente vai abrir, porque a gente vai apresentar ainda muitas coisas, e vai ter um momento que a gente vai trazer casos para vocês, e a gente vai discutir nos casos muitas coisas. Deixa eu falar uma coisa sobre o cartaz. Nessa oficina de realinhamento que a gente teve dia 9, o doutor ele já trouxe que já teve até mudança de não ter mais destituição. Teve outra coisa que aconteceu, a gente discutiu sobre a divulgação do Mãe Legal, né? Nosso cartaz, que já acontece de atingir pessoas, mas a gente pensando como atingir melhor. E foi interessante que a defensora viu o cartaz e disse assim, por que vocês não colocam o telefone e o site maior? Porque às vezes a pessoa vê e se aproximar, todo mundo vai dizer, está se aproximando, é porque está interessado, está se denunciando. E às vezes pode ser que a pessoa não se aproxime por causa disso e não vai atrás. Então, coloca maior o contato, informe-se em tal lugar. E aí, a gente está mudando os cartazes. Então, até isso, a gente está sempre discutindo para como melhor chegar, como melhor comunicar. Acho que pode passar para o próximo. Orientação quanto aos aspectos jurídicos. A gente tem um curador, né? A gente atende a atendimento psicossocial e durante o atendimento, o curador entra e explica todos os detalhes que ela vai vivenciar na audiência em todos os momentos, né? A petição, que é aquela que a gente viu de manhã, que dá a entrada, né? As informações sobre a audiência, informações sobre como se dá o processo de adoção, informações sobre os prazos jurídicos, sobre o registro de nascimento e sobre o termo de desistência. Todos aqueles que a gente mostrou de manhã, a gente dá a conhecer à mulher. Por isso que a gente primeiro atende toda a angústia e tudo mais, porque a gente não vai informar tudo isso, porque ela não vai ouvir. A gente só mostra depois que a gente já acolheu toda a dor e a gente mostra todos os direitos. Ela sai de lá com aquele manualzinho que vocês têm e com toda essa orientação dada por nós e pelo curador. E aí é feita a elaboração do relatório, né, psicossocial, o primeiro relatório, porque a gente faz outro depois, e os encaminhamentos para as instituições parceiras e participação em audiência, né? O curador sempre participa da audiência, né? Ele explica tudo a ela antes, fala tudo e está com ela durante a audiência. E hoje, né, a gente tinha essa experiência de o núcleo ele funciona no segundo andar e a audiência, o gabinete do juiz no terceiro andar. Então a mulher chegava e às vezes ela dizia, eu vim para a audiência, já encaminhavam ela para o terceiro andar. E depois que acabava a audiência, que ela voltava lá na sala, de repente ela chegava com alguma novidade, né, que foi abordada enquanto estava sentada, aquilo que o doutor falou de manhã, alguém do cartório que saía da secretaria e perguntava, o que você está fazendo aqui? Né, que são as pessoas que resistem à audiência, e dizia alguma frase que qualquer um de nós, né, não vai jogar pedra agora, poderia dizer, né, mas mulher, por que tu vai dar esse menino? Tu tem enxoval? Eu estou ali para entregar, né? Estagiário do Ministério Público, estagiário nosso mesmo, né? Comprasse, tu já escolhesse o nome, né? Então, o que foi que a gente resolveu de um tempo para cá? Não, a gente que marca a data da audiência, diz o horário, ela vem para o segundo andar
E a gente acolhe, recebe, ela diz que chegou. E quando vai se iniciar a audiência, ela sobe já com o curador. O curador, antes a gente faz uma conversa, e aí, está tudo bem? Né? Tem alguma dúvida da audiência? E o curador vai com ela para a sala de audiência. E está sendo mais tranquilo. Depoimento acolhedor. Mas aí ela não vai direto para a sala do juiz antes de passar. Não fica circulando, que é para não ter essas novidades. Esses dados aí são bem importantes. Agenda aberta de audiência. Então, não é agendado uma audiência seguindo a agenda normal, não. Quando a mulher chega para ser atendida, a gente vai até a secretaria do Toelho e diz, pode marcar. Quando é que a mulher pode vir? Então, ela pode vir segunda? Então, segunda-feira a gente atende. Então, não segue a agenda da audiência normal, não. Ela é aberta. A distribuição da petição. A gente também entrou em contato com a distribuição, e a distribuição é nossa parceira. Quando a gente chega lá com o processo que a mulher está dando entrada, eles distribuem, não é nem rapidamente, é imediatamente. Às vezes, a gente entrega agora, eles distribuem à tarde a audiência. Então, assim, porque se a mulher tiver ainda com 7 meses, é possível esperar, mas se a criança nasceu, ou se está prestes a nascer, é urgente. Então, eles distribuem imediatamente. A secretaria também tem um olhar diferenciado. Eles processam uma legal, celeridade. Então, todos os trâmites, vamos rápido, porque não há por que esperar, não existe por que esperar. Então, a secretaria também foi sensibilizada, participa conosco das oficinas para que esteja participando, porque não é só falar, vocês têm que correr com o processo, a gente tem que fazer com que todo mundo compreenda para que ande. E o olhar diferenciado do Ministério Público, né, que também sem o Ministério Público não conseguiria dar, como vocês já perceberam na nossa fala, a gente trabalha muito junto e trabalha e constrói a prática junto com o Ministério Público. Nem eu enxergo, então não sei vocês. Fluxograma. Tu enxerga melhor que eu? Que eu sou cega, né? A gente trouxe assim, um exemplo, né, do fluxograma. Se for uma gestante encaminhada, pode ser uma gestante encaminhada ou uma demanda espontânea. O atendimento pela equipe do NUSE, aí tem a primeira audiência, depois tem o acompanhamento do caso do NUSE e pela rede, né? Porque aí a gente vai encaminhar, não tem pré-natal, não vai fazer pré-natal lá no judiciário, né? Vai ter que ir para uma unidade de saúde. Nascimento da criança, aí tem um acolhimento pelo Conselho Tutelar. Ela não sai da maternidade com essa criança, não. Cada caso, a gente vai avaliar essa situação, vamos ver. Ela continua com desejo de entrega, a alta dela não está atrelada à alta da criança. Independente dela estar com a criança com ela, ou ela ter pedido para a criança ir para o berçário. Quando a criança tiver alta, se na maternidade tiver como fazer o registro civil, ela já faz o registro civil da criança, fica lá o registro, o Conselho Tutelar, que é nosso parceiro, pega a criança, leva para a casa de acolhida, que é o lado do neném. E a criança, aí o lado do neném comunica que a criança foi acolhida, e na guia de acolhimento, não é abandono, não foi criança deixada na maternidade, criança acolhida pelo Programa Legal, parágrafo único do artigo 13. É assim que eles preenchem a guia de acolhimento. Então, a casa de acolhida já sabe também, né, agora mesmo a gente está com uns 4 bebês para nascer, mesmo que a casa de acolhida esteja no seu limite, foi do Mãe Legal, eles vão receber. Após isso, é uma nova escuta da mulher pela equipe do NUSE. Né? Ela vai novamente dizer se ela permanece ou não com o desejo da entrega. Se ela diz que não, eu não quero mais entregar. Então, a gente vai, não foi dito a ela que ela podia se arrepender? Vai ouvir o porquê, o que foi que mudou nos seus motivos, né? Que você quer ficar com a criança. Tem casos que desistem na maternidade. A criança nasceu, já desistiu. E a gente já sabia que ela ia desistir, porque ela já nomeava aquela criança de filho. Né? Existe uma distância muito grande daquela mulher que chega e diz, eu não quero essa criança. E da outra que diz, não, eu não quero meu filho. Aí quando nasce, é filho. Ela bota no peito, aí na hora de se separar, ela diz, eu não quero mais entregar. E dependendo da história que a gente colheu, a maternidade liga e diz, não, pode liberar ela com a criança.
Ou então diz, não, a gente vai pedir para o conselho acolher, vai ouvir, vai fazer uma visita, vai ver que história está acontecendo, para depois ver se ela vai levar a criança para casa agora ou não. Por quê? Porque a gente não sabe, muitas vezes era uma situação tão de risco que a criança ia ser colocada, que não sabe se ela recebeu alguma proposta na maternidade, né? Se realmente é aquele motivo que ela está dizendo, que a mãe está aceitando ela de volta e ela vai poder ficar com a criança, é real, ou se vai passar essa criança para alguma vizinha. Então, a gente está para ali para defender o direito da criança. Com licença, isso que a Ana Cláudia está dizendo é muito sério. Eu lembro que, à época, eu e a promotora, a nossa preocupação é o seguinte: nós podemos, com a nossa boa intenção, estar fazendo um trabalho para as quadrilhas de tráfico de crianças. Porque no momento que a gente identifica com essa mãe, cadastra essa mãe, ela na maternidade sabe que é uma mãe, chega com papel, conceito tutelar, sabe, ou seja, existe a informação que estava antes só com ela, ou no ambiente doméstico, ou no ambiente do trabalho dela, e agora ela está num papel, está em digamos, uma lista de mães na maternidade que é de uma ilegal. Ora, se essa lista cai na mão de pessoas que querem traficar crianças, e pega o endereço e tudo, a gente está trabalhando para a quadrilha. Que vai, são essas as mães que querem dar, ótimo, já está aqui, fulano, tem 4 esse mês, vamos lá, aí vão lá, oferece dinheiro. Ou seja, o cuidado era muito grande nosso, porque isso pode desviar. É uma informação muito preciosa, que tem segredo de justiça, mas ela passa na maternidade, ela passa no conselho tutelar, ela passa na instituição de acolhimento, ela passa no Ministério Público, passa na equipe, ela está em vários lugares, e pode haver um desvio dessa informação e um mau uso dessas informações. E a gente está com isso pronto, com a escuta, com o nome, com o endereço, com o telefone, com os dados. Ou seja, podemos estar, não dá para ser ingênuo, é verdade. E aí, o senhor falando, eu lembrei de um caso de uma mulher que foi entregada, ela tinha 2 filhos, e, rapidamente esse caso, né? Ela tinha 2 filhos e ficou grávida de uma violência do próprio marido. Ele era usuário de drogas, e aí, quando chegava em casa, né, sob o efeito da droga, colocava o punhal no pescoço dela e forçava uma relação sexual. E aí ela engravidou novamente. E ele foi assassinado enquanto ela estava grávida, e as pessoas que ele deviam, né, que ele devia dar dinheiro da droga, após o sepultamento dele, foi na casa, levou tudo e deixou ela sem nada. E a família dele não morava em Pernambuco, e quando ela entrou em contato para dizer a situação, dissesse que ela se virasse. E aí ela, no pré-natal, foi orientada, no 7º mês foi para uma legal, e ficou sendo acompanhada. Aí foi para a maternidade, levou uma malinha, com as roupinhas para o bebê que ela ganhou da comunidade. Ela era muito bem quista na comunidade. Assim, as meninas iam para a creche, ela ia trabalhar, e alguém da comunidade que pegava os meninos na creche, trazia, ficava com essas crianças enquanto ela voltava do trabalho. E a comunidade fez, todo mundo partilhava dessa entrega. Compraram um mini enxoval, e ela foi para a maternidade com esse mini enxoval. Na hora do parto, ela disse que não queria ver a criança, né? A criança foi para o berçário, ela pegou e entregou para a enfermeira a malinha, e no outro dia teve alta. No sábado ela teve alta, ela teve parto normal, na sexta, no sábado ela teve alta. Quando ela chegou em casa, isso ela contou para a gente na segunda, ela disse que ouvia o choro do bebê o tempo todinho na cabeça dela. E aí ela passou o domingo nesse tormento, ouvindo esse choro. E quando ela ia para os atendimentos com a gente, ela levava os filhos. E ela era uma mãe muito afetuosa. Então, ela falava com aquela vozinha para os filhos. A gente olhava para ela e dizia assim, ela exercia a função materna dignamente. E quando estava sendo dolorido, ela dizia que não queria aquele, né? Mas ela dizia que não queria. Aí, na segunda, ela foi na maternidade para visitar a criança. E aí foi um dos primeiros casos. Aí, quando chegou na maternidade, a assistente social ligou, e agora? Ela veio e disse que quer levar, porque ela disse que não consegue ficar sem essa criança mais não. Que eu passei o domingo todo ouvindo choro, que mesmo tendo sendo fruto de toda essa violência, mas ela é filho dela, ela vai querer. E a gente sabia que essa criança não ia ser colocada em risco. Como a criança precisou fazer 5 dias de tratamento para tomar uma medicação lá, a gente pediu para ela voltar lá no NUS, a gente conversou, e a criança é sua, você vai levar sua criança para casa. Né? E aí o CRAS entrou no circuito, a gente acessou aquele convênio que a gente tinha, o Conselho Tutelar, a comunidade. Eu sei que no
Uma criança estava pronta para ir para casa, ela já tinha berço que a comunidade comprou, ela já tinha cesta básica, já tinham feito toda uma organização para receber. Isso foi uma festa, na verdade, no dia que a criança foi para casa. Né? E foi uma coisa dela, ela tomou essa decisão, ela enfrentou os medos dela, né? E fez, né? E mudou a história dela lá. E aí, chega nessa segunda audiência, que ela vai dizer se quer ou não entregar. Se ela diz que vai entregar, continua, vai haver, a gente botava ali extinção / destituição, agora vai ser só extinção, né, doutora? E a criança vai para o cadastro, né, após o prazo, ou a criança vai ser inserida na família de origem ou na família extensa. Esse genitor, quando ele aparece, e a gente consegue acessá-lo, ele é perguntado se ele quer ficar com a criança. Né? Porque muitas vezes o discurso da mulher é de raiva, e aí, assim, para castigá-lo, eu não vou ficar com essa criança e nem ele vai ficar. E a gente desconstrói com ela e diz que ele, se quiser ficar, é um direito dele. E o direito da criança. Quando a gente coloca para a mulher que tem o direito da criança de viver em família, e ela sabe, ela detém a informação, geralmente ela traz. Ela cede, às vezes não no primeiro atendimento, mas como ela sai pensando e volta e diz, não, o direito da criança existe. A gente vê muito isso. E aí eu não sei o nome dele, mas aí ele trabalha em tal lugar, em tal empresa, em tal horário, ele pega a tal hora que a gente vai encontrar. Né? Então, ela diz para a gente que está concordando, quando ela dá esses dados todos, de que ele seja, e nada é feito escondido. A gente está com um agora que a gente disse, não, ele vai ser chamado. A gente vai ouvir, veja, essa criança tem pai, tem avô, tem toda uma família extensa, paterna, que pode querer ficar com a criança. Né? Então, não é a raiva que você está dele que vai fazer com que essa criança saia dessa família. E aí, se a mulher desiste, tem a extensão mais segunda audiência e o arquivamento do processo. O acompanhamento da família pela rede de atenção e cuidados em articulação com o NUS. Basicamente, é o CRAS e o Conselho Tutelar que fica em acompanhamento. Né? A gente vai ter os resultados agora e depois vai ter um tempo para debate, né? Vocês olharem a... Não, tem um debate antes, se não me engano. Tem. 15h30. Queria lembrar só de um caso que eu estou contando aqui, na fofoca aqui na frente, mas vocês atrás também querem compartilhar. Ana Cláudia, você lembra do caso da mulher que chegou e disse, olha, eu não sei quem é o pai, pode ser X ou pode ser Y. X eu amo, é o homem da minha vida. Se for de X, eu fico. Se for de Y, eu não quero. Lembra disso, né? E aí, quando a criança nasceu, X que ela amava, disse que era a cara dele. Não precisa fazer DNA, porque esse menino é a minha cara. É meu. Entendeu? E aí, era filho dele, ele registrou, né? Filho dele. A gente não ia dizer que não era o filho dele, que era a cara dele.